Olá, bem-vindos ao Morar 360. E aí, tá preparado para a Copa? Não sei ainda se o Brasil vai ganhar, vai perder, tem muito jogo aí pela frente. E o seu condomínio, você morador, sabe o que você pode fazer, o que não pode? E o síndico, será que sabe? Sabe o que pode, o que não pode, barulho, não barulho? Esse é um dos temas que nós vamos conversar aqui com o Dr. Carlos Eduardo Alves de Queiroz, que é o presidente do Sindicato dos Condomínios de Minas Gerais. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado pelo convite, sinto-me honrado estar aqui com você, doutora Cleusane, e Então, a com gente. seus ouvintes, né? Pois é, aqui é todo o leste de Minas, ligadinho e pelas redes sociais também. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva que nós estamos nas redes sociais. Este é o podcast sobre morar bem na televisão, aqui pela TV Leste, para o Brasil e para o mundo todo. Nosso tema hoje é Copa do Mundo, também nos condomínios, práticas abusivas na gestão condominial. Vamos falar também sobre animais, garagem, inadimplência e um monte de assunto que tem tudo a ver para quem mora em condomínio, seja de prédio, seja de casa. Vamos começar então com a questão das comemorações. Eu sei, leste de Minas, e assim, tem gente de várias partes do mundo, então nem sempre é só torcedor do Brasil. Nós temos torcedores de outros países. Qual que é o limite aí na questão das comemorações, seja ela da Copa do Mundo, seja ela as outras? Quais são os maiores problemas que o senhor vê? Olha, veja o seguinte, não é só porque é época de futebol. Todo o período do ano, todo ano, tem que se respeitar a convenção e a lei. Nesta época, nós temos muito problema que as pessoas querem colocar bandeirolas, bandeira, soltar fogos na área comum, da janela da sua unidade, como se ele não tivesse ali nenhum vizinho e passa a não respeitar, porque acha que é um momento de festa. Não, ele tem que respeitar e não pode, tem limites. Inclusive alguns prédios, né, algumas, ou condomínios de casa, eles já soltam. Não é porque é época de futebol que deve se extrapolar. Não, tem que respeitar, porque ele pode ser multado, ele pode ser advertido e ele pode, inclusive, causar um acidente. A pessoa quer colocar uma bandeira intensa na janela, mas esquece que ele pode pegar na fiação, vai tampar a janela de baixo, ele pode cair uma ponta de cigarro, causar um incêndio. Não. E como é proibido colocar uma toalha, um tapete na janela, também é proibido a janela. Colocar na janela uma bandeirola do país que você está torcendo, não só do Brasil, né, como da nacionalidade a qual você está ali torcendo naquele momento. Então tem que se respeitar. Isso tem tudo a ver com a questão da estética, da fachada. É proibido modificar a fachada. E, gente, isso não é só uma questão legal. Demonstra também a organização do prédio, a valorização daquele prédio, né? As pessoas acham que pode enfeitar a fachada. E não pode, você não pode alterar. É um condomínio. Se é um condomínio, tem condomínios de casa que é proibido uma música que extrapole por causa de animais silvestres. Tem convenções de todo jeito. Não pode soltar fogos. O limite de visitantes é importante, porque às vezes a pessoa ela quer ali, conforme o horário do jogo, extrapolar o horário numa comemoração naquela reunião, e não pode. Tem que se respeitar a convenção e as leis voltadas para condomínio. A gente tem um pequenininho aí, uma flexibilidade, mas não pode, tem que divirta-se com moderação. Inclusive a época da reclamação dos barulhos, porque, gente, tem gente que comemora ao berro. Tem aquele vovozona
É, vozoeira, aquele negócio que faz barulho. Aquilo ali também não pode. não pode. E você tem os animais também. Você tem os pets ou outro tipo de animal que ficam muito agitados nesta época. Por isso é que você tem que respeitar. Não é porque é época de futebol que pode se extrapolar. Fala que, infelizmente, as pessoas não sabem moderação. Elas não têm limites. Por falar em moderação, tem uma questão também que é muito polêmica, é de menores nas áreas comuns, fora do horário ou sozinhos, desacompanhados. É muito comum, né? As pessoas, por exemplo, querem fazer uma festa e deixam os menores ali no salão de festa. Não, é careta, os pais estão presentes. Não, vai fazer-se uma festa para o menor, tem que ter sempre um adulto acompanhando, problema de bebida alcoólica, o tipo de comemoração e para a segurança dos menores. Nós já tivemos casos na justiça, inclusive que o juizado especial, ele atuou porque os menores estavam consumindo bebida alcoólica, às vezes consumindo cigarros, né, desacompanhados de um adulto. Não é porque estar dentro do seu condomínio que os menores podem ficar desacompanhados. Eles têm que obedecer o horário da comemoração e estar acompanhado para não ter consumo de bebida alcoólica, porque o adulto pode ser responsabilizado. E a questão do síndico? E o síndico também. É isso que eu ia perguntar. Como que o síndico faz nessa Na hora da reserva do salão de festa, ele já deve orientar os responsáveis dos menores que tem que ter um adulto acompanhando. Certo. E se tiver algum problema, a gente vê a questão de som alto demais. O síndico, ele deve intervir na hora, espera, qual que é a experiência que a gente tem? O que o senhor recomenda? Olha, eu recomendo o seguinte, o síndico, ele já comunica o responsável e não o menor. Por isso é que tem que ter, porque o horário, se tem um colaborador, tem um porteiro, um zelador, ele fala em nome do síndico, olha, o som está excessivo, porque normalmente nos condomínios é som ambiente, e não você vai colocar um DJ, colocar uma banda, a festa é sua, então o som tem que ser ambiente, e muitas pessoas confundem esse tipo de comemoração, quer colocar uma música que extrapola, e não pode. Então o síndico deve tomar a medida imediata ali, porque essa pessoa pode ser notificada e até multada se ela desobedecer às regras do seu condomínio. Depois do jogo, existe, ou das comemorações, seja ela qual for, existe aquele momento que fica aquela resenha, o povo conversando alto. O síndico, o que ele pode fazer? Tem que ter horário para começar e para terminar. Não pode se deixar extrapolar. Na hora que a pessoa vai fazer a reserva, e mesmo se ela estiver no apartamento dela, ela tem que respeitar. Que é tão desagradável, às vezes num condomínio, hoje está sendo muito comum, às vezes uma pessoa idosa que não pode fazer, estar ali convivendo com barulho, uma pessoa com necessidades especiais, então, não só por isso, mesmo que não tenha, tem que respeitar as regras do condomínio, tem que ter horário para começar e horário para terminar. Tem uma questão também que muitas pessoas falam, porque eu não posso fazer barulho, que geralmente as convenções trazem isso, né? A tal da lei do silêncio. E acaba que eles fazem, né, barulho muito excessivo fora desse horário, durante o dia. A interpretação e orientação que o sindicato, né, dá, e os advogados, prestador de serviço para condomínio é o seguinte, ele não tem horário, pode ser até durante o dia, mas se extrapolar no barulho, a pessoa tem que ser advertida, né? Tem que ser divertido, porque é um espaço para condôminos e não para festas corporativas, inclusive. Às vezes a pessoa quer levar ali os colaboradores da empresa para o prédio dele para fazer uma festa, emprestar para terceiro, e a pessoa não tem compromisso. É igual hoje nós temos aí diversos problemas, justamente por isso que as pessoas elas extrapolam, não importa o horário, tem que ter limite.
Aí eu já aproveito e vou engatar outra pergunta, que nós estamos numa época aqui eleitoral. E aí, pode ou não pode fazer aquela reunião com o candidato no condomínio? Não, não, não. Ali é um prédio residencial. Você não pode descaracterizar, porque se é assunto político, ele é muito delicado. Você pode levar lá na sua casa, dentro dos limites, mas na área comum, não. A área comum é a área comum. É para festividade e não palco político. Outro problema, cachorro. O barulho do cachorro no condomínio. Qual que é a função do síndico nesse sentido? O que ele pode fazer? Porque a gente vê muito cachorro preso na sacada e fica chorando e o tempo todo. Olha, eu posso dizer o seguinte, eu como advogado, né, condominialista, e na área eu já vi casos, inclusive, da pessoa ir à justiça contra aquele tutor que sai de manhã e deixa o pet dele sozinho. Qualquer barulho ele acha que é o tutor que está chegando e começa a latir. Ou então ele viaja e deixa ali alimentos para vários dias, gerando odor. Se a pessoa tem um pet, ele vai viajar, ele coloca no hotel. E se ele não tem condições ali, ele tem que respeitar o direito de vizinhança. Porque é muito comum as pessoas terem um pet, né? Às vezes até um pet agressivo sair sem uma focinheira, né? Ele sair para passear na área comum. Tem prédio, é o seguinte, condomínio que você sai com o seu pet para a área externa ao condomínio e não na área comum, porque tem condomínio que tem o espaço pet. Se ele não tem, ele tem que tomar cuidado. É um ponto de desavença. Muitas vezes também o pet ele emite som excessivo, latidos, e na época das comemorações com fogos, aí é que a coisa extrapola. Então o dono ele deve ser advertido para ser comedido. Inclusive tem uma questão também dentro do elevador, mas esse assunto a gente fala no próximo bloco, o intervalo é rapidinho, eu prometo, daqui a pouco a gente volta com essa conversa, até lá. De volta com o Morar 360, hoje falando sobre gestão de condomínio, principais problemas, principais consequências também para os síndicos. Eu converso com o doutor Carlos Eduardo Alves de Queiroz, que é o presidente do Sindicom, que é o Sindicato dos Condomínios de Minas Gerais. No bloco anterior a gente falou sobre cachorro, vamos continuar aqui só para encerrar. Recentemente, uma condômina, uma moradora, estava com um cachorro dentro do elevador e esse cachorro mordeu uma criança. É muito comum esse tipo de situação? É muito comum. As pessoas, elas não, ele é mansinho. Não, ele é mansinho para ela. Nós temos inúmeros casos que o cachorro ele ataca até o próprio dono, não vai atacar um estranho, mas é por questão de defesa. Não é, às vezes, ele realmente. Mas a gente tem que ver, conforme o cão, se ele é agressivo, tem alguns condomínios, ele tem lá, você vai sair com o seu cachorro com focinheira, né? E o município, inclusive, tem leis municipais também, que você tem que pegar não só o dejeto, mas também movimentar com o cão, que é um pouco mais agressivo, com focinheira. E aquilo ali foi um erro, né? As pessoas vão falar, mas o errado é quem? É, o tutor. O errado é o tutor, porque é um animal e ele tem a autodefesa. E qual que é o papel do síndico nessa situação? Nessa situação é verificar se na convenção não prevê, procurar, às vezes até alterar a convenção. Sair com o animal com focinheira, com enforcadeira. E as pessoas às vezes querem ter um animal inadequado para viver em condomínio e acha que as outras pessoas elas têm que tolerar. Se tem uma pessoa já no elevador
com um animal, deixa ela ir e pega depois o elevador, porque é uma questão de segurança. Tem pessoas que têm alergia ao pelo. Né? Agora, se eu estiver no elevador, eu estou descendo com o meu cachorro e uma pessoa está aguardando, de quem que é a preferência? Não, se você já está, o ideal é a pessoa aguardar, porque você já está lá dentro do elevador, né? Porque isso aí é uma questão de segurança. Você já está, você continua. Você é condômino como a outra pessoa, seja proprietário, inquilino, visitante, você deve deixar aquela pessoa. Por isso que é importante, se a pessoa estava de um cão agressivo, ele ter uma focinheira e também uma enforcadeira. Não é para agredir o animal, é uma questão de segurança. No final das contas, não é o animal que tem que ser domesticado, é o dono, né? É o dono. A gente vê muitas vezes que o problema está no tutor, nem está no animal. Olha, falo para você, da mesma forma que tem inúmeras pessoas que não estão preparadas para viver em condomínio, tem inúmeras pessoas que não estão preparadas para ser o tutor de um pet. Nossa, excelente, viu? Agora, outra questão aqui nessa época que está dando muito problema, Airbnb. Afinal de contas, pode, não pode? Qual que é a recomendação para os condomínios? O Airbnb, como a Booking e outras plataformas digitais, nós tivemos agora recentemente uma decisão né, no Tribunal Superior, né, Justiça, proibindo é o seguinte, foi uma decisão até aqui de Minas. Se o condomínio não está previsto na convenção e ele quer, aquele proprietário, explorar essa locação por curta temporada, ele tem que ter autorização do condomínio e exige um quórum especial de 2/3, o que é muito difícil. Então, isso aí as pessoas falam, mas é uma forma de oferir renda com patrimônio. Não, você está num condomínio e o condomínio ele tem que autorizar. E as pessoas confundem muito. Acham que a unidade é dela e ela pode explorar. É igual é proibido, às vezes, locar o apartamento para uma igreja, para reuniões políticas e também ao de curta temporada. E isso em alguns países, por exemplo, na Espanha, a partir, me parece que 2028, vai proibir, né? Vai ter os limites, igual alguns países têm por região. Encarece a locação para quem quer locar por longa temporada e a questão de segurança, o fluxo de pessoas. A pessoa que aluga ali por curta temporada, com todo respeito, ele não tem compromisso. Tem pessoas, por exemplo, nós tivemos casos que a pessoa alugou um apartamento por curta temporada só para usar o salão de festa, usar a área de lazer, o espaço gourmet, que é mais barato. Do que ir para um hotel, né? E ir para um hotel, alugar um salão de festa. Então, essa locação por curta temporada está tendo um lobby muito grande dessas plataformas para tentar reverter. E agora, recentemente, nós tivemos outra decisão suspendendo todos os demais processos que as pessoas querem ter o direito de locar por curta temporada e não pode. Olha, ali você tem um serviço de portaria e não um recepcionista. Você tem morador e não hóspede. É uma questão de segurança para os prédios. E uma outra questão também, não sei se isso é muito comum, mas já chegou pra gente, questão de gente que aluga Airbnb, mas para outras finalidades, sexuais inclusive, encontros casuais. É muito comum isso, não só encontros casuais, como para a exploração do espaço ali, para ter um fluxo de atendimento, sabe? E é um lugar que não é suspeito, né? Não é suspeito. Então, nós já tivemos consultas, por exemplo, de pessoas que ela recebe de hora em hora ou de, às vezes, menos tempos, pessoas diversas. E, às vezes, como não tem a portaria, ela não tem um porteiro físico, ou é a portaria eletrônica, a pessoa não é identificada. Então, você traz ali uma insegurança, não só desse tipo de encontro, como também outras atividades ilícitas, sabe? Que aí eles falam, mas você não prova. Mas é muito comum e delicado essa situação,
porque as pessoas elas estão ali de passagem e usam aquela unidade para esse tipo de atividade, né, que é uma das profissões mais antigas, mas traz uma insegurança muito grande. E tem, às vezes, desentendimento de quem está recebendo com quem vai lá visitar. Né? E aí? E o condomínio está todo exposto, porque isso pode gerar também um grande problema. Este é um problema seguinte, o condomínio vai proibir ou vai autorizar? Proibido já está, independente se está na convenção ou não. Hoje a questão é, se quer explorar, o condomínio tem que autorizar. E é 2/3 dos condôminos para poder autorizar esse tipo de atividade. É uma segurança para todos os condôminos. E eu já aproveito aqui também para falar que quem está com a convenção antiga, desatualizada, isso é um risco jurídico, inclusive, né? E já aproveitar esses 2/3, que é o quórum necessário para atualizar a convenção, para também atualizar, porque convenção antiga desatualizada traz muito problema também, né? Traz muito problema. E a pessoa, para atualizar, ela, igual a gente fala, tem que estar com um edital específico. Aprovar esse negócio de assuntos gerais não existe. Você não tem poder deliberativo. Você só pode discutir aquilo que está no edital. Alteração de convenção. Se é para autorizar a exploração de locação por curta temporada através das plataformas, também tem que estar. Porque hoje, não, igual eu falei, não precisa de estar na convenção proibindo. A convenção é que tem que autorizar. E 2/3. E muitas vezes as pessoas elas não alteram uma convenção e tem aquelas que querem alterar do copia e cola, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E não pode. Tem que procurar um advogado especialista, porque a convenção ela não pode extrapolar também a lei, para não correr o risco de ter algum artigo, alguma cláusula anulada na justiça. E aproveitando também, nós temos aquele problema sério do inadimplente contumaz, que não precisa ter, né? Inclusive a gente está aqui prestes na atualização da lei, né, do Código Civil, e que a gente já sinaliza algumas situações que a gente pode trazer para os nossos condomínios e incluir, igual a questão do inadimplente contumaz. Eu digo o seguinte, é uma situação muito delicada, porque às vezes a pessoa passa por algum momento que ela dá outras prioridades e não paga o condomínio. E depois ela procura o condomínio e fala o seguinte, não, quero pagar à vista. Eu quero pagar à vista, né? E quero um desconto. Você não pode dar desconto. Porque se você der um desconto, você está abrindo um precedente e aqueles que já pagaram com multa, porque já pagaram, porque ali na taxa atrasada, ela tem que ter multa, juro e correção. E a pessoa quer pagar sem correção, sem multa e sem juro. E se está na justiça, ainda não quer pagar as custas. E aquele que pagou, às vezes, com bastante dificuldade ou não, ele vai ser prejudicado. E você está beneficiando o inadimplente. Então, não pode se dar desconto. Uma que o síndico não pode dar desconto, porque o dinheiro não é dele. Exatamente. E isso é uma questão que, às vezes, o morador ele não entende. Eu falo, não, mas o síndico X tirou a multa, tirou os juros. Então, se ele tirar, ele vai pagar, né? Mas eu já presenciei caso em que a síndica tirou a multa, juro e correção de um amigo dela. Nossa. E na Assembleia de prestação de conta foi exigido que ela pagasse. Exatamente. E foi que ela pagasse. Se ela não pagasse, ela ia ser destituída da função por má administração dos recursos. E o que ocorreu? Ela teve que pagar, porque a pessoa não quis pagar e as pessoas exigiram. Você pode dar desconto na sua cota à parte, lá no seu, mas você pagando. Mas na minha, não. Aqui é um condomínio. Você pode administrar da sua forma o seu patrimônio, mas isso aqui é um patrimônio comum. Então você não pode dar desconto para aquele que está atrasado. Você não pode abrir precedentes.
Porque o dia que você abrir precedente para que uma pessoa pague com desconto, todos os demais vão ter o mesmo direito de pagar com desconto. E quem vai pagar? A concessionária de energia, de água, manutenção de elevador, ela tem que receber em dia, porque se ela não receber, você tem multa, juros e às vezes até a privação daquele serviço. É o que eu falo, gente, administrar condomínio não é do jeito que eu quero, nem do jeito que o outro quer. Existe a forma correta. E quem não estiver atento à forma correta vai pagar caro, até porque o morador hoje, ele está muito bem informado. Então o síndico que acha que ele está sendo esperto ou que ele não precisa se qualificar, ele pode responder civil, criminalmente, inclusive com o bem dele. O síndico ele responde civil e criminalmente. Hoje, com o acesso às informações através das redes, né? É só você pesquisar e vai ver, ó, o síndico não pode dar desconto. Se ele der desconto, ele está assumindo um risco ali dos demais condôminos cobrar dele. E se os demais condôminos não cobrar dele, quando um outro tiver em débito, ele tem também o mesmo direito. Então, é importante que ele procure fazer. Às vezes, hoje nós temos curso para síndico, até online. Exato. Cursos online. Aí o próprio sindicato propõe ele gratuitamente o curso. Gratuitamente. Nós promovemos curso lá, presencial e às vezes até online, para a pessoa se orientar. E o que o síndico ele tem que ter o mínimo de informação para ele administrar, gerir o patrimônio. Porque síndico ele tem que saber gerir o patrimônio para ele manter o patrimônio dele valorizado, ele tem que ter ali uma boa gestão do condomínio dele, que o condomínio ele envolve várias coisas. Igual hoje nós temos um problema sério. Carro elétrico nos prédios. Gente, mas o nosso horário está esgotando. Carro elétrico, só o que não pode, doutor Carlos. O que não pode é chegar ali e ligar na tomada sem saber se tem carga suficiente. Por isso você tem que consultar um engenheiro elétrico para ver a carga, porque às vezes a concessionária ela tem que aumentar e trocar a fiação da entrada do prédio e o prédio se adequar para ter um carro elétrico. É uma pena que o tempo acabou, mas é um assunto polêmico o carro elétrico. Não basta você querer ligar o carro na sua tomada. Você tem que ter, né, a energia suficiente. Ok, gente, olha, foi uma pena, ficou por aqui. O Morar 360 volta na semana que vem com mais assuntos polêmicos e você pode acompanhar a gente pelas redes sociais aí, pela TV Leste. Muito obrigado, prazer em receber o senhor. Muito obrigado pelo convite, sucesso a você e todos os seus telespectadores, ouvintes, e acompanhe também a gente pelas redes sociais. O Síndico AMG está no Instagram, no Facebook e aqui o Morar 360. Obrigado, pessoal. Tchau.